Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite, eu sou Jamile, sou psicóloga clínica, faço parte do quadro do LMC. Hoje eu estou aqui na nossa quarta-feira da saúde, nosso bate-papo da CIS, e vamos falar sobre saúde. E hoje é a saúde de uma parcela muito importante da população, que são dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Hoje falaremos sobre a saúde do trabalhador. E para ajudar-nos nesse momento, que vai compor a nossa mesa e ter um debate enriquecedor, a gente foi premiado com a presença da Roberta Cato, né, CEO do Grupo Cato. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Temos também a Tamile, né? Sim. Que participa do quadro da Abrametal. E a Maiara, desculpa, Maiara, que também vai estar aqui dando a sua contribuição para falar um pouquinho desse momento que a gente vive, né? Onde a própria Organização Mundial da Saúde já traz elementos, já traz indicadores, traz estatísticas, onde aponta para que um grande número de afastamento das empresas, dos funcionários das empresas, estão ligados à saúde mental. E para falar sobre isso, né, antes de mais nada, eu queria agradecer a Uniscan Diagnóstico por Imagem, por ter nos permitido a presença da Roberta Cato aqui conosco. Isso é um presente para Linhares, né? Logo mais ela vai estar dando uma fala com a gente ali no LMC, né? Exato. Será um momento muito enriquecedor. Roberta Cato, um olhar muda tudo. Humanização, cultivando a empatia e excelência profissional. Um tema muito pertinente para o momento atual. Acredito que ao longo do programa vocês vão perceber o quão importante é estarmos aqui falando de saúde do trabalhador para humanizar essa parte da vida, que é o nosso trabalho, onde passamos grande parte do tempo, e o quanto isso impacta positivamente no financeiro, né? No financeiro da empresa, porque uma empresa ela não pode viver sem o lucro. Né? Seria ingenuidade da nossa parte estar pensando que uma empresa vive só de doações ou de caridade. Ela pode fazer doações, né? Ela pode fazer trabalhos onde vai ajudar ali o seu entorno. Inclusive a palestra da Roberta tem a ver com isso, né? Com fazer um movimento de ajuda, um movimento social, de oportunidade, de discutir um tema tão rico como esse. Mas hoje sabemos que o nosso grande impacto está no cuidado com a saúde do nosso trabalhador. E para começar o nosso programa, eu gostaria que Roberta nos contasse o que é a saúde do trabalhador. Pois bem, né? Nós temos falado há muito tempo sobre a saúde do colaborador. Nós começamos a destacar mais a questão da qualidade de vida no trabalho há cerca de 20 anos. O OGAT foi um grande percussor disso no Brasil. E ele traz o contexto de que até então a gente só considerava afastamentos, né? Ficou doente, afastou, está doente. E quando a gente começa a trazer a saúde do colaborador, a gente fala muito da saúde mental, mas é um olhar muito mais amplo, muito mais holístico a saúde do trabalhador. É pensar na saúde financeira do colaborador, é pensar na saúde mental, na saúde física. A gente começa, na verdade, falando muito da saúde física, que é com a área, normalmente o SESMIT cuidando e muito bem, né? Da questão da saúde e segurança, da ergonomia. A gente está falando da saúde física. Depois a gente começa a perceber os outros aspectos, isso vai se ampliando, mas conforme nós estávamos aqui numa discussão um pouco antes, né, do preconceito que ainda existia quando a gente começava a falar sobre a saúde mental. Porque durante muito tempo nós tínhamos a falsa ideia, porque é muito falsa, de que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, era um sinal de vulnerabilidade, e isso fazia com que algumas pessoas sofressem em silêncio. Né? Então, nós sabíamos dos afastamentos e pouco era comentado no ambiente de trabalho.
O que acontece é que depois de um tempo, principalmente, igual a gente estava discutindo, a pandemia, ela tirou esse véu, né? E permitiu que a gente falasse mais abertamente sobre a necessidade de receber apoio, sobre a necessidade de buscar apoio psicológico, como você, como profissional de psicologia, porque até então, quando a gente falava assim, ó, estou indo ao psiquiatra, estou indo ao psicólogo, uai, o que está acontecendo, né? Então, existia um preconceito muito grande, as pessoas, elas escondiam isso, e agora isso é falado abertamente. E que bom. Era quase como uma incompetência de gerir a própria vida, própria né? emoção, a própria então, vida. falar que precisava de uma ajuda profissional nessa área da saúde mental, associava-se, na quarta-feira passada, nós falamos do câncer de mama. Câncer já é sinônimo de morte, a gente sabe Exatamente. que não é. São alguns Os preconceitos, né? São alguns estigmas que vão sendo criados, e a saúde do trabalhador tem a ver com isso, né? Até ontem, falar que precisava de uma ajuda profissional nesse âmbito mental era assinar uma sentença de incompetência de gerir a própria vida. E hoje a gente sabe que não é tão simples assim, que a mente, ela compõe esse sujeito, né? Assim como o físico. E há pouco você dizia da importância da atividade física ali, né? É como se fosse um tripézinho, né? Exato. Você fala dessa questão, né, holística ali, e é bem isso. É um todo, é uma conjuntura, né? Exato. Porque o ser humano, ele é muito complexo, né? O sujeito é muito complexo. E vocês que vivem essa coisa no dia a dia, né? Podia até partilhar conosco um pouquinho dessa nuance, dessa tendência holística de entender esse sujeito na sua conjuntura. E é interessante você trazer esse assunto, a gente até agradece, que é muito isso que a gente vive. Especialmente quando a gente está falando do ambiente corporativo industrial, né? Onde você tem ali uma hierarquia muito estruturalmente falando masculina. Quando você traz esse assunto de saúde mental e a ausência do colaborador, que muito entrava naquele filtro e ficava escondidinho ali, que era afastamento por doença que seja, né? Quando você levanta um pouco o pano, como a Roberta trouxe, você começa a enxergar quão difícil os colaboradores estão preparados para ser... como eles não estão preparados para ser vulneráveis, né? E aí, à medida que a gente vai falando e vai abrindo espaço enquanto empresa, né, que tem muito trabalho que daqui a pouco a Mayara vai falar, você vai vendo quão importante inclusive para os resultados e para a segurança do ambiente de trabalho. A gente vai fazendo uma mistura, né? Existe o trabalhador com a sua essência e existe o líder que está tratando ali desse colaborador. Então, a importância de, como um todo, a empresa estar em união nessa frente de saúde mental é muito importante, né? A gente, como companhia, entende que o indivíduo, sem o indivíduo, a gente não tem o nosso resultado. Né? A gente tem a estratégia, mas a gente também precisa das pessoas. Os indivíduos passaram a fazer parte das metas, né? Eles até são, bem né? pouco tempo atrás, a gente fala só de metas e Exato. objetivos de produção, de lucratividade, né? E hoje a gente entende o quanto amplia a lucratividade, Exato. cuidar desse pedaço que são as pessoas. Que aí entra na pergunta que eu, né, ia trazer agora, né? Por que é importante cuidar da saúde do trabalhador? A gente já até introduz a coisa aqui de uma maneira, né, Mais direta. compartilhada, Então, como é que a gente pode discutir isso de uma maneira mais clara? Em ações, eu acho que as meninas podem contribuir muito, mas só pegando um filtro, o quanto que é importante olhar para a empresa de maneira... só muda o CNPJ. Não, cada empresa tem uma cultura e cada empresa precisa de um olhar diferente. Quando você traz, por exemplo, para indústrias, nós estamos falando de uma persona que majoritariamente ainda é masculina. E aí a gente fala muito do feminismo quebrar alguns paradigmas, mas precisamos também falar do quanto o masculino é prejudicial. Então eu não posso verbalizar. E aí nós temos uma grande fuga, que nós não falamos das emoções, mas nós temos afastamento por alcoolismo, né? Não estou falando no caso da empresa, mas estou falando como alguém que estuda muito. Quando você vai para a indústria, você tem muitos afastamentos por alcoolismo. Ou seja, eu não verbalizo, mas eu em algum momento escondo isso em algum lugar. Vou fugir de algum lugar, né? Para algum lugar. Então, isso precisa ser visto em cada característica de empresa. E é interessante você falar dessa fuga, que a gente está falando do álcool, e me veio aqui a questão também da alimentação. Sim, total. Né? Assim, o quanto, às vezes, o excesso de trabalho ou o não contato com essas emoções faz com que eu fuja para a comida, né? E o sobrepeso, e a gente vai ganhando sobrepeso, e o quanto isso vai impactar na saúde como um todo, obviamente, e também na produção
desse funcionário, né? O quanto ele vai render um tanto menos, o quanto ele vai render, não só porque com o sobrepeso vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma série de outras limitações. Olha como é tudo muito entrelaçado, né? A tríade, né? É porque muitas pessoas compensam. A gente deu o exemplo do algo que é mais presente no ambiente masculino. As mulheres normalmente compensam emocionalmente na alimentação. É mais a compulsão alimentar. Né? Ansiolíticos. Mas assim, na fuga natural, eu bebo e as mulheres vão na compensação. Aquela história que a gente fala dos estereótipos, né? Tô estressado, vou comer um brigadeiro, mas tem um ganho aqui, que é da serotonina. E quando você começa a se alimentar de uma maneira errônea, na verdade, você só está se prejudicando mais porque você inflama o organismo. Inflamou o organismo, cortisol na altura, mais estresse. E é uma bola de neve que não acaba nunca. Eu estava atendendo uma empresa num trabalho, né, muito legal, assim, como as empresas têm dado abertura para esse trabalho da saúde mental. E a gente estava com uma ontem e falávamos do refrigerante, da Coca-Cola, né? Muito interessante. Como assim, a ideia da Coca-Cola, mas é a mesma do brigadeiro e é a mesma da bebida, assim, nossa, eu mereço um pouquinho. Né? Eu trabalhei tá tão tanto. Difícil a vida, né? Hoje foi tão difícil, eu vou comer um brigadeiro. Deixa eu me dar essa presentear. E aí essa dificuldade de se haver com as próprias emoções, você assim, uai, você merece um brigadeiro ou você no final das contas está se punindo com o brigadeiro, está se punindo com a Coca-Cola, está se punindo do lugar que você coloca. Né? Então é muito interessante como a gente acaba fazendo essas fugas, e aí eu acho que fica claro, não sei se fica claro, mas vão me ajudar aí, a importância de cuidar da saúde do trabalhador. Né? É esse o sujeito que vai mover a indústria, o hospital, enfim, as empresas de um modo geral. Então, cuidar dessa fonte, né? Dessa sacralidade. Eu costumo dizer que o ser humano ele é muito sagrado, né? E a empresa que se abre para isso, ela está na frente. E puxando esse gancho, né, que vocês trouxeram aí de pessoas, para nós, né, Brametal, não tem outra forma de fazer senão com as pessoas, sabe? Então, esse olhar de cuidado com o colaborador, ele não deixa de ser estratégico porque a gente sabe que não consegue, não dá para fazer sem, tem que fazer com, né? E aí é onde a gente traz para a reflexão de como então suportar essas questões que são tão vivas, que a gente num passado recente não se falava, e como agora implantar ações de cuidado, né? E aí a gente entra na frente de cultura, bem-estar e um monte de coisa que a gente está fazendo lá, que eu acho legal, mas você falar de algumas ações que a gente já implantou. Mas antes dela falar das ações, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. O que é a cultura de uma empresa, né? É porque eu gosto de conscientizar. Tá ótimo, você vai fazendo o link. Para a gente colocar depois das ações, é legal que a gente entenda o que é a cultura de uma empresa. A gente chama de cultura, né? Mas para quem não trabalha dentro desses conceitos, o que é a cultura de uma empresa? A cultura de uma empresa, ela é um grande iceberg. A galera gosta muito de entender como um grande iceberg. A gente tem a cultura que está ali colada na parede, que é aquela que as você regras, vê missão, valores, ou o que está ali em silêncio, mas que você entende que é uma regra. Ela está ali naquele treinamento, naquela integração do funcionário. Esse é os artefatos, é aquela parte inicial do iceberg que todo mundo vê, todo mundo consegue enxergar. Mas, muito mais profundo que isso, a cultura é o propósito, a cultura é a identidade, a cultura são as crenças, a cultura é o líder que está ali com a gente. A cultura é um mundo gigante dentro de uma empresa. Como a Brametal atua na cultura? A Brametal é uma empresa que inclui e aceita qualquer tipo de diferença. Eu gosto muito de falar essa frente porque eu sou cearense, né? Estou aqui em Linhares, vim ajudar nessa construção. Mas o que a Brametal faz? Ela comunica de uma forma só, de uma forma linear. Ela tem uma área de gestão da mudança muito tranquila, junto também com a área de cultura. Ela tem uma área de engajamento dentro da cultura. Então, a paz no coração de quem... Eles nunca entendem que quando você faz transformação cultural tem que ter gestão de mudança junto. Então, assim, a gente tem... Não é só cair de paraquedas. Não é. Não é só teoria. Tem ferramentas, tem formatos. E dentro dessa linearidade, a gente também conversa muito com a estratégia. Então, a gente passa a ser uma empresa onde a estratégia é muito importante,
em conjunto com as pessoas. Então, é o tempo todo cultura, estratégia, pessoas ali e liderança. Eu gosto muito de trazer liderança, gente. Para quem é empresário, para quem tem empresa, que está assistindo a gente. Eu tenho nuances empresariais, não atuo dentro de empresa, nem com treinamento propriamente dito dentro de empresas. E quando você está falando de estratégia, de cultura, e na minha cabeça, assim, mas não é uma estratégia, né? Assim, acaba sendo uma grande estratégia a empresa que começa a entender que faz parte da estratégia da empresa trabalhar a aculturação. Né? Total. Fazer uma coerência aí com tudo isso que está naquela coisa bonitinha, protocolar, da missão, visão, né? Então, e se isso não for... não vindar numa coerência, não chega no resultado. Fica na falácia, né? Se isso não casar, a gente expõe a saúde mental do trabalhador. Eu gosto de dizer assim, para quem é mais leigo, né? Com relação a esse termo cultura, e aí os termos que vocês trouxeram. Cultura, ela alinha expectativa. Do que a empresa, do nosso jeito de ser, do que a gente espera que você nos proporcione, do que a gente pode proporcionar a você. Deu liga, aí a gente tá dentro do propósito. Eu acho que resumidamente, para quem ainda não ficou claro o que é a cultura organizacional, ela vem para alinhar toda a expectativa da estratégia de pessoas, daquilo que eu posso oferecer e daquilo que eu posso também dar. E aí o combinado não sai caro, né? Exatamente. Se tá tudo ali bem desenhado, bem explicitado, e aqui eu vou falar dos dois lados, né? Fica claro pro empregador, pro empresário, e aí tem que ficar claro pro líder, que vai fazer esse meio do caminho, e fica claro para o funcionário, para o colaborador, qual é a parte dele nisso, o quanto que ele tem que se desempenhar, né? Para sair também um pouco daquela zona de conforto, do excesso de assistencialismo que falamos. Assim, não me entendam mal quando eu digo excesso de assistencialismo, tá, gente? Assim, eu não sou contra direitos dos trabalhadores, não é disso que eu tô falando, mas de uma cultura que eu tira autonomia. Que tira autonomia, que incapacita, né? De tomar as próprias decisões. Que não é estratégico, que a gente costuma dizer que não olha para o negócio. Porque se a gente não tem uma empresa saudável, você não consegue cuidar de ninguém. Né? Oferecer eu sempre falo esse isso. serviço. A gente precisa olhar para resultado de uma maneira interessante, diferente, porque a prosperidade, para ela ser compartilhada, antes existe a prosperidade. Exatamente. Então, a gente precisa gerar resultado até para que a gente possa reconhecer as pessoas com este resultado, né? E eu falo como empresária, eu sempre trago assim, eu falei, gente, às vezes eu falo, eu queria poder fazer mais, mas para eu fazer mais eu preciso de maior resultado. Exatamente. Então, é uma coisa que conversa com a outra, e ela estava falando assim, a estratégia e a cultura. Tem uma frase do Peter Drucker que é clássica, que é a cultura devora a estratégia no café da manhã. Não é à toa. A melhor estratégia não se sustenta sem cultura, tá? E o que acontece? Quando você desenha uma estratégia, o que mudou... há muito tempo, lá quando eu fiz administração, a gente já fazia planejamento estratégico, mirando nos próximos 10 anos da organização, que já não existe mais, são 6 meses quando a gente desenha, e sempre foi base pessoas, sempre esteve na base de todo o planejamento estratégico, pessoas. O que acontece é que a maioria das empresas olhava ali e falava assim, vamos investir em tecnologia, vamos investir em maquinário e pessoas. Se sobrar, a gente investe. Então, embora ela estivesse na base, ela era considerada supérflua. Aí eles estavam vendo que a conta não fechava, e como todo empresário é inteligente... É muito verdade, viu? Não, tô falando porque eu vivenciei isso. Com experiência, né? Com experiência, com vivência. E aí, conforme foi acontecendo, eles foram percebendo que, assim, não tem outra forma. Então, é lógico, gente, entendam, falar igual você falou, entendam o cuidado da fala, mas... é pensado em como investir no desenvolvimento de pessoas e na saúde mental. Num olhar humano de todo empresário? Sim, porque por trás de todo empresário existe antes um sonhador que acredita na mudança social. Faço mentoria de diversos empresários e todos eles falam, eu acredito que através do meu trabalho eu gero mudança na sociedade. Sim, mas também existe o aspecto que eu sei que fazendo isso também me traz um resultado. Rentável, né? Tem que ser rentável. Então, isso é ser consciente. Ser consciente, isso é pé no chão. E perceber o quanto que quem ainda não entendeu essa lógica está perdendo. Está perdendo em afastamento, está perdendo porque hoje as pessoas se falam. Então, a saúde mental começa a ser discutida num âmbito tão grande que as pessoas falam assim, você vai trabalhar lá, mas você sabe que lá o pessoal sai doido, né? E a pessoa já não quer. Eu tenho dentro do grupo, né, das empresas de recrutamento e seleção,
E está acontecendo um fenômeno muito interessante, que as pessoas perguntarem assim, não, eu estava participando da entrevista, da seleção, mas eu fui buscar saber com algumas pessoas que já trabalharam lá e o ambiente não é legal. Então eu não vou. Não, mas o salário é bom, mas o ambiente não é legal. Cada vez mais as pessoas têm tomado consciência da importância de cuidar da saúde mental e tomando, principalmente, decisões em cuidar da saúde mental. Então, quem não está se preparando para isso, vai ficar sem talento. Vai ficar sem talento, Exatamente. Vai ficar sem talento. Muito bom. Gente, o bate-papo tá ótimo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos com a nossa quarta da saúde, a saúde do trabalhador. Boa noite, estamos de volta com a nossa quarta da saúde, o bate-papo das 6 de hoje, que vem falar sobre a saúde do trabalhador. Aqui compondo a mesa, a Roberta Cato. Eu vou esquecer seu nome, é May, e fica... Mai, pode chamar de Mai. Mai, Fica à vontade. Mai, né? E Tamimi, né? Isso. Estamos aqui falando sobre a saúde do trabalhador. Foi muito rico o primeiro bloco, né? Muito interessante. Falamos sobre os conceitos, né? Falamos aqui da importância de se instaurar políticas e movimentos da cultura em relação à saúde do trabalhador. Mas agora eu queria perguntar à Roberta o que é o burnout. Então, burnout, quando a gente fala sobre... A própria palavra, né, ela já fala muito, que na tradução é queimar por completo, é quando você chega ao nível máximo de exaustão física e mental. Tá? Só que antes de você alcançar o nível máximo da exaustão, você tem antes etapas, né? Você tem o processo do estresse, você tem um cansaço, você tem um esgotamento realmente, até você chegar ao burnout. Tá? O que acontece é que muitas vezes nós percebemos os indícios e a gente vai considerando que está estressado, que está um pouco mais puxado, que está tudo bem, que eu aguento um pouco mais, e a gente vai deixando de lado as características, tá? Alguns pontos que eu gosto de destacar quando a gente vai falar sobre burnout, e as pessoas costumam confundir, é muito burnout com estresse. Esgotamento. Então, assim, há uma diferença muito grande entre o cansaço, entre o estresse e o burnout. Tá? Inclusive, o burnout está muito mais ligado a profissões de pessoas apaixonadas do que quem não está satisfeito. E as pessoas confundem. Eu estou com burnout porque eu odeio o meu trabalho. O burnout é mais presente em médicos, professores, empreendedores, profissionais da... Porque esgotam o tanque, a reserva do tanque. São workaholics, gente. Né? Não, tem a questão do workaholic, mas é porque normalmente eles são tão apaixonados pelo que eles fazem, que eles se tornam obsessivos no processo, né? Então, e também porque tem uma outra questão, que é não perceber que o propósito está sendo cumprido na integralidade. Então, você pega um policial que vai lá, que coloca a vida em risco, prende uma pessoa e no outro dia está na rua. Confronta o valor dele, porque ele escolheu a justiça. Ele está como policial, ele escolheu a justiça e ele não vê a justiça sendo realizada. É um médico que fala, eu quero salvar vidas, mas eu estou num hospital que não me dá condições de salvar uma vida. E eu vejo as pessoas morrendo porque eu não tenho medicamento. É um professor que quer fazer a diferença na vida de um aluno e não tem uma cadeira, não tem condições de dar uma aula com dignidade. Então, quando você traz para esses profissionais, essa exaustão, ela vem muito carregada do eu quero fazer o meu melhor, mas não tenho condições de fazer melhor. Né? Então, o burnout, ele vem muito acompanhado dessas carreiras, elas são as majoritárias, e o empreendedor, porque o empreendedor é apaixonado, ele não percebe, 3 da manhã ele está tendo uma ideia, e eu falo como empreendedora demais o negócio. E aí eu vou entrar numa questão que eu entraria depois, mas eu acho muito pertinente entrar agora, né? Que é a questão do autoconhecimento. Total. Né? A gente tem duas vertentes aqui que eu acho legal falar sobre o burnout. A parte da empresa, né? Do que cabe a empresa fazer para diminuir as possibilidades de burnout no seu funcionário, no seu colaborador, mas tem também a parte do sujeito. Sim. Que precisa aprender a ouvir, né? A ouvir teu corpo, a perceber os sinais. Perceber os sinais. E como é importante a gente, então, novamente, dentro da saúde mental, entender esse sujeito nessa completude, vou usar o termo, mas eu não quero dizer que completude significa falta de dificuldades, que completude não significa nunca estarei triste, não significa falta de desafio, de conflitos, né? Não é isso. Completude é eu entender que eu tenho condições de, me conhecendo, olhar os dados de realidade do meu entorno e achar soluções
possíveis em tempos possíveis, né? Exatamente. Às vezes eu quero a coisa do para ontem. Não, mas isso, quando eu avalio essa conjuntura, não é do para ontem. Eu vou precisar de um tempo maior. Então, a questão do autoconhecimento, eu acho que ela é fundamental no burnout, né? Em todos esses 3 aspectos, né, na verdade, até para você diferenciar. Porque o que acontece? As mídias sociais, elas trazem muito conhecimento, mas elas também trazem uma banalização de alguns termos. Sim. Então, Sim, hoje em sim, dia, sim. a pessoa, tô um pouco cansada, tô com burnout. Isso descredencia as Tira a pessoas seriedade. que realmente Isso aí. têm a doença, que é séria, é complexa, não se resolve no final de semana na praia. É isso né? aí. E Se aí você confunde qualquer. E entra naquela questão do estigma. Do estigma, Porque foi exatamente. analisado uma coisa tão séria e tão grave, e as pessoas começam a ficar com vergonha de fazer, de expressar o seu esgotamento, né? A sua estafa, eu até chamaria assim. Sim. Porque vem uma questão emocional, mas física também, Sim. com o burnout. Porque tá com medo de ser julgada. Exatamente. Porque o que acontece? Num primeiro nível, a gente está falando do cansaço, nós estamos brincando aqui. O bom do cansaço é que 2 dias passa. Então, chegou na sexta cansado, você descansa e no domingo você já está planejando como que começa a próxima semana. Então, isso é um cansaço. Normalmente, você gosta do que faz, mas você ainda tem o equilíbrio. Então, olha só, na sexta eu sei que eu vou relaxar, que eu vou ter tempo para minha família, que eu vou equilibrar. Na segunda eu volto. Eu estava cansado, eu recompenso a minha energia e volto. O estresse, e aí vem uma questão que a gente estava conversando muito importante da cultura e do fit cultural, de buscar pessoas alinhadas com os valores, porque o estresse normalmente é o desrespeito ao meu valor pessoal. Eu sou uma pessoa que valorizo desafios, estou numa empresa que não me propõe desafios. Sou uma pessoa que valorizo muito o aprendizado, mas estou numa organização que não me oferece aprendizado. Quero ser reconhecido, isso para mim é importante, meu nível de necessidade de ser reconhecido, algumas pessoas têm, e aí ela está numa organização que não é reconhecida. Então, tudo isso é muito importante. Eu mapear o colaborador, o indivíduo, no momento que ele ainda está no processo de recrutamento e seleção, e perceber assim, o que para você é importante? Eu já fiz isso dentro da minha organização, de falar assim, o que para você é importante? Que as coisas se mantenham sempre no mesmo padrão, eu gosto do padrão. Eu falei, então, poxa, você tem um currículo maravilhoso, mas não é aqui o seu lugar. Porque a gente trabalha em consultoria. Consultor não tem casa, consultor não tem escritório. Consultor... Não, e a pessoa vai ouvir a processo. negativa. Tem que ter adaptabilidade, desafio, né, Roberto? E essa pessoa vai ouvir sua negativa de um jeito ruim. E não, é positivo. Sim. Você está dando a oportunidade dela repensar. Nossa, realmente eu ficaria infeliz. Eu não produziria o meu melhor aqui. Exatamente. Eu falei com ela, talvez numa empresa mais madura, mais processual e tudo mais, você vai funcionar muito bem. metódica. Aqui, não, porque aqui a gente é movido a desafio. Quem trabalha com consultoria, todo dia uma demanda diferente, né? Então, quando você tem colaboradores que estão desassociados, e veja bem, isso é muito interessante quando a gente fala de transformação, como a gente falou no bloco anterior, é que às vezes aquele colaborador funcionou muito bem durante muito tempo, mas dada a transformação cultural, ele não funciona mais nesse universo. Não quer dizer que essa pessoa ficou ruim. Quer dizer que a empresa mudou. Eu falo que é igual relacionamento. Às vezes você está com uma pessoa há um tempo e não dá mais porque os seus valores mudaram e está tudo bem. E às vezes a pessoa também muda. Ou ela Muda. É plástica. Sim, todo Ou ela simplesmente também não quer mudar, né? Porque a gente está falando de algo novo, que a gente precisa de competências e habilidades novas, e eu não estou mais afim. Eu já estou aqui há 20 anos, sabe? Isso para mim não é tão importante mais. Esse lugar que vocês querem nos levar também não é mais importante. Tudo bem. tá tudo bem. E ou a pessoa está num momento de transição mesmo, olhou, viu, não faz muito sentido, e eu também não tô afim, eu vou fazer a transição. É exatamente, acho que isso que você estava puxando de transição de carreira, do tanto de gente que está fazendo, né, que está se propondo, que tem o autoconhecimento suficiente de falar assim, poxa, eu não estou bem, a minha saúde mental não está bem nesse cenário, eu vou mudar. Eu participei de uma palestra nesses dias com o Barrett, e ele colocou, eu passei 20 anos escrevendo, pesquisando sobre cultura, e hoje eu sou pintor. Tá se dedicando, tudo bem. e tá tudo bem. Ele é pintor e transforma as vidas, né? Transforma vidas. Aquilo que você trouxe, né? De ser coerente com aquilo que você inspira. Ele é essa pessoa. Coerência interna, né? Exato. Sim. Coerência Eu interna. acho que o autoconhecimento vai trazer essa coerência interna. Eu costumo dizer para os meus clientes que, às vezes, vamos pensar aí a nível de transição de carreira, né?
Eu quero fazer um curso, mas eu não tenho o dinheiro para fazer aquele curso. O que eu vou fazer? Vou sentar e chorar? É uma opção, né? Eu costumo dizer que entre o 8 e o 80 existe uma infinidade de possibilidades. A gente costuma achar que só tem 1, 2, 3. Não, a reta numérica ela é infinita, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu posso usar um emprego para ser uma escada para chegar onde eu quero. E este onde eu quero tem que ser coerente comigo. E aqui a gente fala de uma coisa que eu acho importante falar na saúde do trabalhador. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, né? É sobre bem-estar. E às vezes eu preciso entender a quantidade de perna que eu tenho para alcançar aquilo que eu quero. Então, eu não tenho perna suficiente. Vamos estruturar, vamos ganhar recurso, vamos atrás de recursos para eu chegar onde eu quero. E eu costumo dizer que quando a gente está bem no que a gente está, o dinheiro vem. Que legal ele vem do seu salário, ele vem dos investimentos que você consegue fazer. E que legal você trazer isso, porque eu acho que é o que a gente vem buscando com esses trabalhos, com essa reestruturação, é justamente isso. Eu acho que o dinheiro ele é extremamente importante. Porque é essencial para nós, né? É necessário, ali alimenta a nossa necessidade. Mas é muito, mas é muito mais sobre estar feliz ali e ser uma consequência do ser, né? Então, tá alinhado com o que eu sou, tá alinhado com o que eu posso oferecer. E aí existe uma troca legal de ganha-ganha, porque precisa existir no ambiente corporativo. Eu encontro alguma coisa de valor aqui que conecta comigo. Poxa, é nesse estado que você vai estar. E que bom será quando nós chegarmos neste patamar, onde pelo menos 70% dos nossos colaboradores estejam no ser. No ser. Exatamente. E o ter é uma consequência até do ser. Exato. E esse ter é muito relativo, né? Cada um o ser humano tem demandas diferentes e necessidades diferentes. Mas, enfim... uma coisa que eu queria, acho que estou mudando o assunto total aqui, mas eu queria... Mas tudo a ver com autoconhecimento, tudo a ver. Volta do mesmo lugar. Mas a pergunta que eu queria trazer, assim, como que um colaborador ou o colaborador pode ajudar, e talvez as meninas podem responder isso com mais propriedade, porque lidam com colaboradores no seu dia a dia, quando um colega está com algum problema de saúde mental, tá no seu esgotamento, enfim, como é que esse conjunto ali desse entorno, dessa vivência diária, pode ajudar esse colaborador hoje que sofre nesse sentido? Hoje a gente tem esse trabalho junto com o líder e também com um time de qualidade de vida e bem-estar. A gente tem um time voltado para essa frente, uma pessoa específica para falar sobre isso. E uma das recomendações dele é encaminhar direto para ele, né? Para essa função. Às vezes o abraço, às vezes uma palavra não é exatamente o que essa pessoa precisa. Então, o acolhimento está precisando de uma água, é um acolhimento inicial. A gente fala muito sobre os primeiros socorros psicológicos. Então, dentro disso, é onde a gente encaminha para o Igor, se estiver assistindo. Olá, Igor. Eu acho assim, o que a gente tem incentivado enquanto corporativo, né? Conversas esclarecedoras. Falar sobre saúde mental, sobre bem-estar é muito novo e assim a gente fala com propriedade para essa liderança, seja essa liderança que está nascendo, seja a liderança que já está aí há muitos anos. Então, é novo falar sobre isso. Então, é quebrar paradigmas de fato. E a gente tem aproveitado muitas campanhas. Setembro Amarelo foi uma campanha que trouxe muito isso, assim, falar de como que o meu colega pode ajudar. E talvez, e aí a gente começa a falar sobre temas sensíveis, que talvez o ajudar é simplesmente direcionar ao Igor, que é lá responsável, e ele tem conhecimentos, é especialista, né, e pode tratar com propriedade a situação, mas também é um olhar mais clínico, um olhar sobre a ótica do cuidado. Poxa, a Mayara hoje, ela tá diferente, eu não sei o que é. Mas ela tá diferente. Vou falar para quem? Vou trazer o meu líder, né? Poxa, eu vou dar uma palavrinha com o Igor. Quem sabe o Igor acha uma forma de aproximar? Porque nem sempre as pessoas estão abertas para esse assunto, né? Então, hoje eu acho que a gente está, de uma forma muito sutil, trazendo consciência e falando sobre esses assuntos, o quanto ele está presente e o quanto ele impacta o negócio. E, ao mesmo tempo, educando,
né? Como a gente se avaliar, o autocuidado, e como eu cuidar do meu colega também através de campanhas, através de DDS, né? Que a gente traz essas pautas mais esclarecedoras. Legal. Então, quando não tiver um Igor, né? O sonho é que toda empresa tenha um Igor. Só 5% das organizações. É um número muito pequeno ainda, né, Roberto? Gente, vale a pena a gente dizer o seguinte, essa estrutura de trazer o bem-estar para a companhia, ela é muito recente. Se eu não me engano, são 4 meses. Não, a gente quer trabalhar com acolhimento, vai fazer 1 ano. Mas uma área especialista em acolhimento e bem-estar, onde a gente direciona para tratamentos que aí é benefício, a gente vai entrar aqui em benefícios, mas pessoas mais especialistas, que aí de fato é um tratamento, tem poucos meses que a gente está nessa frente. Então, é algo que veio... Então, mas você entende assim, e aí eu vou deixar aqui talvez um pedido de socorro para as empresas, né? Comecem a implantar, porque até chegar no ponto redondo e no ponto ideal demora. Até porque tem um processo de mudança cultural. Que é criar espaço de segurança psicológica. Tá? O que eu percebo como assessora de várias empresas, e uma das minhas empresas é de terceirização de mão de obra, então eu aciono, assessoro diretamente, respondo para algumas organizações. Quando a gente fala de segurança psicológica, é de cima para baixo mesmo. É tirar os estereótipos, porque eu já trabalhei em organizações ou com organizações onde quando o líder percebe, ele fala que fulano não está bem, fulano não aguenta nada. Isso aí. Fulana vive de mimimi. Eu falei, gente, saúde mental não é mimimi. Não é mimimi. A pessoa, quando ela chega a verbalizar que ela não está bem, ela provavelmente já segurou muito mais do que ela aguentaria naturalmente, né? Porque não é agradável. Ninguém quer um estigma, lógico, tem assim, a gente sabe dentro da psicologia que existem, sim, mas a maioria das pessoas, ela não quer um selo na testa dizendo que ela não está bem emocionalmente. Isso aí. Assumir isso já é um ato de coragem, deve ser reconhecido validado, como um ato de coragem, e falar, que bom que você trouxe, porque agora que você trouxe, a gente pode te ajudar. Isso aí. O tempo inteiro a gente está falando aqui que o indivíduo, ele não é um indivíduo para a razão e um indivíduo para a emoção. Não, né? Ele é o tempo todo. Não existe uma Maiara para o trabalho, não existe uma Maiara para a casa, não existe uma Maiara, 2 Maiaras no caso, né? A visão cartesiana vem caindo cada vez mais. Né? É por isso que é importante, né, Mai, trazer o trabalho de desenvolvimento de liderança mesmo para essas pautas. Que era agora o que eu ia entrar sobre isso, né? Legal. Qual seria o papel do líder nisso, né? E aí acho que vocês podem trazer a Roberta, contribuir com a experiência. A Roberta tem uma experiência. Ela é a própria líder, né? Sobre esse assunto. Qual seria o papel do líder nesse inteirinho ali, né? Eu falo que o bom de ser um pouco mais vivenciada, né, gente? Não vou falar de idade. Não, lógico. Essa experiência. É que a gente acompanhou todo o processo de evolução e é muito interessante, porque eu brinquei, antes era mão de obra, né? Depois virou cabeça de obra, lá 2000, que eu brinquei, era quase igual a farmácia, né? Em cada esquina tinha uma faculdade. Então era a era do diploma, 2002, e depois a gente foi para a era do humano, né? Então quando você começa a falar em 2016 para cá mais sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, a gente começa a trazer líderes mais emocionais. Porque até então o líder era o líder que era o gestor do negócio, era o gestor do resultado, era quem cuidava do budget, né, do bom e velho orçamento. Esse era o grande papel do líder. Quando a gente começa a trazer o ser humano para o centro, a gente precisa de líderes humanos. Então, o que é o líder humano? É o líder que ouve, que vê, que percebe, que é acessível, que sai do pedestal da ideia do líder como um exemplo. E a gente coloca o líder como exemplo assim, segue o líder e passa a falar assim, se inspira no líder. Porque o líder é vulnerável, porque o líder é gente, porque o líder está junto. E muito essa bacana abertura mesmo. me coloca no lugar de dizer assim, hoje eu não estou bem não, chefe, o que é? Não, senta aqui, conversa comigo. Que é o mesmo princípio que a gente trabalha com família, né, em um consultório. Assim, a mãe e o pai precisam dizer para esse filho que eles também sofrem, que eles também choram, que eles não são... eles são super no sentido de que a criança se espelha nos pais, porque, nossa, são meus super-heróis, mas esses super-heróis são de carne e osso. Exato. Eu acho, então eles são vulneráveis também. Eu gosto de trazer, dentro do que a Roberta trouxe, uma imagem assim, né? Quando a gente está falando de liderança, a gente tinha um modelo de líder que estava aqui na frente e o time estava aqui atrás. Então, segue o líder. Comando e controle geralmente seria ali a gestão que ele mais atuava, né?
Aí a gente, nesse movimento de transformação, a gente veio para um líder que está junto, que é uma liderança um pouco mais compartilhada, onde você traz a escutativa, de fato, para a conversa, considera opiniões e dá um direcionamento, sai dali com um direcionamento. E a liderança que a gente quer chegar, que é inspiradora, é de fato quando o time está na frente e você sabe que tem um líder atrás, né? Mas você não enxerga. E é muito então, interessante essa é a liderança, essa analogia, né? Isso aí. A sua equipe, ela está ali refletindo o líder que está por trás dela. Então, se é uma equipe forte, uma equipe ousada, a equipe que está de frente, já fala muito sobre quem está lá E a atrás. empresa tem muito orgulho disso. É o líder coach. Eu É, sempre falo, gente, o que é o exatamente. coach? É o treinador. Eu falo sempre, quando você vê um treinador, ele não está jogando, ele está Exato. do lado de fora. Mas quando termina o jogo, eles vão lá e parabenizam o Exato. treinador. O treinador. Eles Eles sabem reconhecem, que né? a estratégia, É o como apoio se fosse mental automatismo foi ali. isso, né? Assim, isso. é natural. E aí eu falo sempre que é muito como educar um filho. Eu tenho uma menina de 16 anos, eu falo que você percebe o papel do pai pelo nível de autonomia do filho. É a mesma coisa pela equipe. Se a equipe é autônoma, sim. se ela é uma equipe equilibrada, é sinal que o líder tem feito um bom trabalho. É o líder síndico, né? Se você não lembrou dele, é porque ele está fazendo um bom trabalho. Exatamente. É líder Exatamente. síndico, você só lembra quando tem problema Quando no tem prédio. problema. Está perfeito, É isso aí. é porque ele está fazendo um bom Exatamente. trabalho. Meninas, vamos para mais um intervalinho. Tá Logo joia. mais voltamos com mais um bate-papo da Seis. Ok. Olá, estamos de volta com a nossa Quarta da Saúde, com o bate-papo das 6. Hoje o tema é saúde do trabalhador. E aqui nos bastidores a gente conversava sobre uma questão que eu acho importante finalizar nesse nosso último bloco, que é como equilibrar. Né? Como equilibrar essa empresa que precisa do capital, que precisa desse funcionário, nessa perspectiva integrativa, né, onde a saúde mental ela adentra esse território que antes era só o lucro. Hoje a gente entende que o lucro ele não vai muito longe sem a saúde mental, né, que eles precisam caminhar junto. Mas como a gente fazer aqui talvez o advogado do diabo, né? Como a gente já explicou algumas coisas sobre o que a empresa pode fazer, mas eu acho que vale a pena também o que cabe ao colaborador, né? Porque esses dois polos, eles precisam também estar caminhando na mesma coerência, né? Senão não tem um resultado satisfatório, senão não tem jogo do ganha-ganha. Exatamente. Né? E, Roberto, o que você pode nos contar sobre isso? A discussão estava muito boa aqui no intervalo, né? Deviam estar bastidores. gravando os intervalos também. O que acontece, a gente estava discutindo aqui, que cabe também à organização trazer um nível de consciência do colaborador, para o colaborador, da responsabilidade que eles também têm na própria saúde mental. Tá? Porque senão falando assim, fica sempre parecendo que toda a responsabilidade é da organização. E não é bem assim. Se a gente for trazer um paralelo, né, e observar todo o processo de mudança mesmo que nós temos vivenciado nos últimos anos e décadas, o que acontece é o seguinte: antes nós tínhamos pessoas que tinham uma carga de trabalho menor. A gente vai tendo que trabalhar cada vez mais, mundo capitalista especializando e concorrência, livre demanda do mundo, globalização. Hoje o que nós temos, às vezes, é uma pessoa que faz trabalho de 2, de 3. Isso é uma sobrecarga de trabalho? Sim. É. Isso gera cansaço, isso gera estresse, isso é uma verdade. Mas a empresa também está do outro lado tentando fazer o melhor e tentando equilibrar os pratinhos para se manter competitiva no mercado. Esse é um ponto. Só que nós temos outros aspectos que não são diretamente ligados à organização, que é o processo de mercado. Quem nunca ouviu falar o seguinte: porque você precisa investir em você para não ficar defasado em relação as soft skills, as hard skills e todo mundo. Então, você precisa ter uma nova pós, você precisa estar atualizado, precisa ler não sei quantas revistas, ouvir podcast. Eu ia até falar de nem só pós, assim, até de cursos técnicos mesmo. A gente falar aqui de chão de fábrica, né? Assim, de como se atualizar em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então, assim, essa cobrança que é do mercado, não de uma organização, porque independente de onde você estiver, se você está inserido numa esfera produtiva, de idade produtiva, você precisa estar atualizado. O número de informações é imenso. E isso faz com que a gente se sinta no estado de ansiedade. Quem aqui que já ficou assim, gente, eu não tô sabendo o que é isso que eles estão falando, preciso ler sobre isso, não é isso? Aí quem tem um livro em casa que comprou e não leu ainda? Ixi. Não é? Então, assim, eu preciso ler mais eu tenho que estudar. Isso também gera ansiedade, né? Nós temos uma questão que é o próprio mundo,
né, que é o mundo bunny que a gente fala, que é a questão de que eu não consigo mais prever novos cenários. Igual, eu costumo dizer o seguinte, o futuro não é mais como era antigamente, como diria Renato Russo, né? Então não é mais previsível. Cada dia um flash todo agora, dia. Então isso gera um estado de ansiedade, independente se ele está ou não numa organização. E temos um outro aspecto aqui, aí sim, muito sobre autoconhecimento, os dois conversam, porque um é a tal da rede social. Quando você está numa rede social, você está em todo tempo em estado de comparação. Porque fulano tem um carro melhor, porque fulano tem uma casa melhor, porque fulano tem uma pele melhor. E aí a gente começa a comparar a nossa vida com o palco de outra pessoa. E veja bem, é o palco. Porque o bastidor, às vezes, não é aquele. Quantas vezes você vê uma pessoa que está aqui, faz uma gravação sorrindo, desliga e vai chorar no banheiro, igual a você, que também tem questões e problemas. Quando eu me comparo, eu destruo a minha autoestima, porque eu me coloco no lugar menor do que o outro. E aí, a gente já tem uma sobrecarga de trabalho, um ambiente me pressionando e uma queda na minha autoestima. Não, e uma incompetência absurda, porque eu não consigo fazer tudo que aquilo faz. Não consigo acompanhar o mundo. E isso vai ampliando ainda mais o cenário de ansiedade, depressão, tudo isso. Então, isso impacta. E aí, por que a questão da autoconsciência, do autodesenvolvimento? É olhar para mim mesmo e perceber o seguinte, eu preciso ler todos esses livros. Eu aprendi, e aí eu tô falando sobre mim, sobre a Roberta, que eu não preciso ler tudo. E era uma cobrança que eu tinha. Eu falei, nossa, se eu não sei, hoje em dia... Você sabe? Não. Ah, você devia ler? Não, não devia, não. O que eu tenho é suficiente para o que eu faço. E tá tudo bem. Não tenho que nada. Né? Não tenho que ler. Eu sou obrigada a nada. Então, assim, não tenho que ler tudo. Não tenho que fazer todos os cursos. Eu vou fazer aquilo que está alinhado ao meu propósito de vida. Aquilo que está alinhado aos meus valores. Mas para eu saber o que é meu propósito e meus valores, eu preciso me conhecer. E aí vem a base de tudo, que é o autoconhecimento. E aí, a rede social, quando ela traz isso e é verdadeiro, eu acordo e já vou para a rede social, eu tiro de mim um tempo que é de estar comigo. É de curtir a solitude. É de sentar depois do dia. E como é importante a solitude. Né? É respeitar o silêncio que existe fora e dentro de mim. Exatamente. O silêncio também é curativo. Porque é só quando eu estou em silêncio que eu posso ouvir a pessoa que existe em mim. Os meus sons. Os meus sons, né? Então eu falo... E aí a gente fica o tempo inteiro buscando. Tem gente que não consegue ficar 2 minutos. Ela precisa estar o tempo inteiro em rede social, porque aí eu tô olhando para a vida do outro e não para a minha. Porque olhar para a minha vida diz respeito a decisões, né? Porque eu tenho que olhar aquilo que não me satisfaz. E bancar as escolhas que faço. E tomar uma decisão. E aí eu sempre costumo dizer, gente... mas vai ser difícil. Escolhe o seu difícil. Fazer dieta é difícil? Exatamente. Não é difícil? Olhar para aquela calça e falar que não ficou bem porque eu não tô. Também é difícil. Ter dinheiro é difícil. Ficar sem dinheiro também é difícil. Também é difícil. Né? Ganhar dinheiro é difícil. Escolhe o seu difícil e vambora. E na psicologia é muito isso, né? As pessoas muitas vezes não finalizam o processo porque não querem se haver com as suas questões. Exato. Olhar as sombras, né? Que a gente tá falando. Eu costumo, assim, não quer pegar o boi pelo chifre. Exato. E não tem jeito. Vai ter que pegar o boi pelo chifre então, e atravessar escapes, esse deserto, enfim. Escapes. Mas, gente, olha, precisaríamos de outro programa. Já tá acabando? E aqui eu quero agradecer a participação de vocês. Tamile, Mai, Roberta, né? Muito obrigada a você, telespectador. Lembrando que logo mais, né, a gente vai ter uma palestra com a Roberta no auditório do LMC. Um olhar muda tudo. Humanização, cultivando a empatia e a excelência profissional. Esse é um presente dado pela Uniscan por Imagem, né? E quem se inscreveu, né? Estaremos juntos logo mais ali. E se vocês quiserem fazer uma breve consideração final, assim, uma coisinha rápida, eu vou abrir um espaçozinho aqui. Bom, eu posso até começar. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, nos dada aqui para essa troca muito rica. Agradecer a Roberta por trazer temas e a você tão sensíveis e muito vivo no ambiente corporativo. Então, que bom a gente poder falar sobre isso e com a nossa vivência e com a experiência da Roberta, assim, eu achei que foi muito enriquecedor. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, né? Acho que... É isso, agradecer. Colocar para todo mundo que a vida é exatamente isso, escolhas e consequências. Então, vamos lá, vamos viver, vamos ser felizes, vamos fazer as nossas escolhas e aceitar as nossas consequências da melhor forma possível. E os nossos gaps. Porque nascemos perfeitamente desimperfeitos. Ninguém é tão bom o suficiente, ao mesmo tempo que não existe ninguém tão ruim. Vamos viver.
E aí, considerando a relevância do tema, como ela trouxe, e a importância de saber que toda escolha, né, é uma renúncia, que a gente vive de uma maneira mais intencional, que a gente sabe exatamente o porquê quer viver, o porquê que você levanta todos os dias da cama, né? Então, quando você descobre o seu porquê, o como a gente vai ajustando ao longo e passa a viver uma vida mais intencional. Então, eu costumo dizer o seguinte: se você tem algum investimento a fazer, invista em você. Às vezes a gente está investindo no celular, no carro, na casa, invista em você, porque você é o maior patrimônio. O maior patrimônio. Então é o melhor investimento, é o que a gente não se arrepende, né? É o que a gente não se arrepende, é o que é mais sagrado, né? E a partir daí eu acho muito legal, assim, eu sou muito grata mesmo, porque acho que é um assunto recente, mas de uma relevância enorme, porque parte a gente tem nossas vidas diárias e parte a gente está no trabalho, e eu acredito muito no jogo do ganha-ganha e no crescer e contribuir. Então há crescimento para todos e vamos nos desenvolver. Um grande abraço, até a nossa próxima quarta. Obrigada pela participação. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.